Bom, ao longo das últimas quartas-feiras, né, já se passaram duas, nós temos falado sobre maldição hereditária, verdade ou falsidade. Até mesmo o título dessa série de estudos, ela foi tirada, ou ela está sendo copiada, né, eu peguei o Ctrl+C, Ctrl+V, de uma obra do saudoso pastor Delcy de Souza Lima. E essa obra, como eu já disse no primeiro estudo, eu li há muitos anos atrás, há quase 3 décadas, né? E foi de grande valia, principalmente para a elaboração do meu trabalho de conclusão de curso, da minha graduação em bacharel em teologia. E eu gostaria de continuar a pensar sobre esse tema, né? Maldição hereditária. E aí, como é uma pergunta, os irmãos que vão chegar às suas conclusões. É claro que eu acho que eu já contaminei bastante os irmãos aí, né? A partir daquilo que não apenas eu entendo, né, irmãos, mas do que a Bíblia nos apresenta. Acho que isso é importante, né, irmã Rita, a gente ter em mente. Mais do que uma opinião minha, é o que a Bíblia nos apresenta. Então, nós já vimos o conceito de maldição através da boca do homem, né? Até mesmo daqueles que defendem a crença em maldição hereditária. Então, para essas pessoas, a ideia de maldição é a ideia de praga, a expressão de um desejo que algo de ruim aconteça com outrem. Então, isso é o que geralmente algumas pessoas têm como conceito, e até mesmo aqueles que defendem a crença em maldição hereditária. Mas na boca de Deus, ou através dos profetas, né, falando em nome de Deus. Qual é a ideia, irmão Dalmi, de maldição aqui? É a denúncia de atos de transgressão. Mais do que isso, irmã Neide, é a denúncia da iniquidade. E semana passada nós vimos a ideia de iniquidade, né? É aquela pessoa que trilha pelo caminho do pecado constante, né? Peca constantemente, está totalmente voltada a seguir os seus desejos e não quer saber da lei de Deus. Então, se você não pegou aí o conceito de iniquidade, acesse o corte da semana passada que está lá, o conceito de iniquidade. Então, a ideia de maldição, irmã Cida, à luz das Escrituras, o que a gente vai encontrar aqui na Bíblia, que a gente entende que é uma Bíblia sagrada, né, um livro sagrado, é que maldição está associada a 2 elementos: a denúncia da iniquidade e a punição, a sentença. Porque se a sentença é porque algo foi transgredido, é porque uma lei não foi cumprida ou foi desobedecida. Acho que fica até melhor assim. Então esse, irmão Manuel Pedro Arboez, é o conceito bíblico de maldição. E aí nós vimos, por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 17, 18 e 19, quando diz lá que os nossos pais primais, irmãos, pecaram e a terra ficou sob maldição. A ideia de maldição, eu falei, talvez a melhor tradução seria a terra foi sentenciada. Por que foi sentenciada? Porque houve a quebra de uma ordenança, houve uma transgressão e, então, a consequência dessa transgressão, que é uma punição. Então, se a gente colocar lá, a terra foi sentenciada, ficaria melhor. Também vimos o texto que o Vinícius nos apresentou semana retrasada, ele falou que estaria conosco aí online aí, isso ele fique de olho, que talvez ele faça algumas perguntas aí no nosso chat, né? De Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Então, nós trabalhamos ali esse texto e ali mostra claramente a ideia de maldição, não segundo os defensores da crença em maldição hereditária. Mas é muito interessante também, Monique, que o texto de Êxodo, para além de, às vezes, a pessoa ficar presa à ideia de maldição,
mostra o quê? Um Deus zeloso, um Deus que cuida, né? Eu lembro até que quando eu provoquei os irmãos sobre a ideia de Deus zeloso, a Patrícia falou, cuidadoso, né? Um Deus cuidadoso, né, Patrícia? Esse Deus que cuida, um Deus que deseja ser único, a gente poderia dizer que é um Deus exclusivista, ele não abre mão de ser o único em nossa vida, diferente até de outras tradições religiosas em que as pessoas tinham vários deuses, né? Por isso que o primeiro mandamento fala justamente de se adorar a um único Deus, não terás outros deuses diante de mim, até porque aquele povo a qual Moisés estava sendo a boca de Deus para transmitir ali aqueles que estavam sob o seu comando, haviam saído de uma cultura onde o politeísmo, né, a adoração de outros deuses, era muito comum. Então, a cultura egípcia, né, era uma cultura em que a tradição religiosa dos egípcios comportava essa ideia do politeísmo. Mas também vimos um Deus misericordioso, que aí as suas misericórdias alcançam até 1000 gerações. A ideia aí é que as suas misericórdias não têm fim. E é interessante que, às vezes, as pessoas ficam presas e, de forma equivocada, a uma pequena palavra e está vendo, ó, esse Deus vai pesar até sobre os seus filhos, até a sua 4ª geração, e se esquecem desse Deus que visita o homem até 1000 gerações, as suas misericórdias são até 1000 gerações, a ideia de ser infinito. Pois bem, foram esses 2 textos, eu acredito que os irmãos não tenham dúvidas com relação ao que vimos semana passada, se tiver, fale agora, ou semana que vem, que eu acho que Pedro chegou, pastor, vai acabar hoje? Eu falei, Pedro, eu não sei, eu só sei que eu vou me policiar aqui no horário, porque semana passada eu extrapolhei, então essa semana eu não quero causar aí nenhum tipo de dificuldade aos irmãos, então eu sei que o horário é importante a gente primar por ele aí certinho. Bom, diante do silêncio dos irmãos, pelo menos até o momento, eu gostaria de ver um texto que eu iniciei, porque eu achei que era importante a gente pelo menos dar um pontapé, que é o texto de Ezequiel. Então, voltemos lá, Ezequiel capítulo 18, por favor. E a partir desse texto, e se der tempo, Pedro, também vendo o texto que está no livro de Números, eu gostaria de poder nos debruçar um pouquinho para tirar algumas lições. Ezequiel capítulo 18, deixe aberto aí, né? Porque nós vamos ler esses 4 primeiros versos, depois eu vou destacando outros versos. Diz assim, os 4 primeiros versos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio. Fique atento a essa expressão, proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a primeira lição que eu vejo aqui desse texto, e é claro, não é a única, né? E a gente poderia tirar outras, os irmãos poderiam apresentar outras lições aqui, mas a primeira, João, que eu tiro aqui, olhando para esses 4 primeiros versos, é um ditado ou crendice popular não é palavra de Deus. Um dito popular ou uma crendice popular não é palavra de Deus. Porque o texto que nós acabamos de ver, Pedro, diz o seguinte, que corria um provérbio no meio do povo. E existem, por exemplo, alguns ditos populares que podem até expressar um pouquinho da palavra de Deus. Mas esse provérbio aqui não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E olha que esse provérbio, ele não apenas é um provérbio
bem antigo, porque a gente vai ver que já na época lá do povo de Israel, isso já estava presente, mas também na época de Jeremias. O povo que estava em Jerusalém e até aquele povo que foi para a Babilônia tinham esse provérbio como uma verdade inquestionável. Veja lá, Jeremias capítulo 31, verso 29 e 30. Diz assim: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se botaram. Aí o verso 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, essa era a gente poderia dizer, um provérbio é um dito popular, né? Por exemplo, eu tentei lembrar de alguns ditados populares que estão ou que são presentes no nosso dia a dia. Um deles, que eu acho que tem um pouquinho a ver aqui com o assunto que a gente está tratando, é filho de peixe, peixinho é. Será que filho de peixe, peixinho é? Com certeza que não é. Mas aí, não, filho de peixe, peixinho é. Eu me lembrei também, irmã Ruth, e aí eu sei que a irmã, nessa época, era muito jovem, sabe? Talvez a irmã vai ter dificuldade de lembrar, porque a irmã era muito jovem, devia estar ali na idade dos 15 anos. Mas no ano 2000, né, na virada de 99 para 2000, também surgiu um outro dito popular. 1000 chegarás, 2000. A irmã Ruth, que tem a memória boa, lembrou, né? Mas era muito novinha, né? 2000 a irmã tinha uns 15 anos, né? Então, 1000 passarás, 1000 chegarás, 2000 não passarás. Eu não sei, lembra, Patrícia? Não lembra, né? Então, era mais jovem ainda que a irmã Ruth. Mas era assim algo, e foi algo tenebroso. Foi uma pressão. Eu sei que alguns aqui, né? Como o João, o Caio, a Patrícia, a Monique, a irmã Ruth, né? Não, eram muito novinhos, alguns eram recém-nascidos, mas era algo terrível. Tem outro dito também que tem um pouco a ver com a palavra de Deus, mas é um dito que não corresponde à palavra de Deus. E era muito usado pelo meu saudoso pai. Ele dizia assim: não, a Bíblia diz, esforça-te que eu te ajudarei. Onde está isso na Bíblia? Esforça-te que eu te ajudarei. A Bíblia diz. Eu falei, pai, onde está isso na Bíblia? Eu sei que provavelmente ele deveria estar se referindo ao texto de Josué, né? Ser forte, corajoso, não temas e nem te desanimes. Mas isso nunca foi palavra de Deus. E as pessoas citam como se fosse palavra de Deus. Então, a primeira lição que, olhando para esse texto aqui, que ele é elucidativo e rebate toda e qualquer possibilidade de se crer em maldição hereditária, que um dito popular ou uma crendice popular não é palavra de Deus. E pior, eu diria pior, né? Mais do que interessante também, é que tem alguns ditados que eles vão passando por gerações, né? Então, isso aconteceu com esse provérbio que estava sendo proferido em Israel. Então, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se mancharam, né? Se embotaram. Então, isso já acontecia na época lá de Moisés, chegou até Jeremias, passou em Ezequiel e foi até a época de Jesus, que é o texto que eu citei semana passada, mas não dei a referência, e o Vinícius me mandou a referência. Veja lá, João, capítulo 9, verso 1 e 2. Por favor.
Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 e 2. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E aí, irmãos, preste atenção que quem vai fazer essa pergunta, quem vai indagar a Jesus sobre aquele homem, não são pessoas assim que encontraram Jesus por um instante. O texto vai dizer que eram os discípulos de Jesus. Aí, eles estavam errados? Sim. Mas, na verdade, também, se é possível advogar em favor deles, eles estavam reproduzindo, irmã Solange, um pensamento que era muito presente da época. Qual era o pensamento? E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Percebam que, na verdade, eles vão estar reproduzindo aquilo que estava presente, uma crendice que estava presente naquela época e que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Então, queridos, se a gente pode começar a rebater toda e qualquer possibilidade de crença e maldição hereditária, lembre-se que um provérbio popular ou um ditado popular não é a palavra de Deus. Então, que isso não seja dito não apenas em Israel, ou na época do povo lá de Israel, mas em nossa época também. Que tal provérbio não esteja presente em nosso meio. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Até aí, calmo, sereno e tranquilo? Bom, a segunda lição está lá em Ezequiel capítulo 18, do verso 5 até o verso 9. E eu vou fazer destaque no verso 9. Se você quiser me acompanhar na leitura, o Caio também vai nos abençoar projetando ali. Diz assim: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem. Bom, dá uma paradinha aí. Aí, Ezequiel, então, dá uma série de transgressões que deveriam ser evitadas. Né? Nós acabamos de ler uma lista bem detalhada, né? Talvez era o que estava muito presente ali na época dele. Agora o verso 9. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. A segunda lição que eu tiro aqui desse texto, que rebate toda e qualquer possibilidade de se crer em maldição hereditária, é que Deus, ele tem um princípio ético de justiça, Patrícia. Qual é esse princípio ético de justiça? É que a justiça do justo fica com o justo, e a impiedade do ímpio fica com o ímpio. Então, a justiça daquele que é justo fica com ele, e a impiedade daquele que é ímpio, ou a iniquidade daquele que é ímpio, fica com ele. Não é porque eu sou ímpio, trilho pela iniquidade, que meu filho vai ser também chamado de ímpio. Ele pode justamente, e o texto fala sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, né? Porque são elementos que estão muito ligados, né? Mas eu posso ser uma pessoa iníqua, trilhar pelo caminho da iniquidade, mas o meu filho pode ser uma pessoa justa. Então, esse é um princípio ético de justiça. Cada um vai responder pelos seus atos. O justo viverá por causa da sua justiça. O ímpio morrerá, e aí é claro que não necessariamente precisa ser essa questão literal da morte, né? Mas
pagará pela sua iniquidade. Porque nós vamos encontrar nesse princípio ético da justiça de Deus a responsabilidade, ou um outro princípio, se você quiser. Um princípio da responsabilidade individual. Veja lá o verso 20, que vai reforçar ainda mais esse princípio ético de Deus aqui, olha. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa o que, irmãos? Morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, Ezequiel aqui, ou no texto que nós acabamos de ler, que se encontra no livro de Ezequiel, de forma muito categórica, ele declara que a iniquidade, ela não necessariamente ela é herdada, ela é uma herança genética, ela é uma herança hereditária. Assim como a justiça também não é herdada. Ela não é uma herança genética ou uma herança hereditária. Por quê? Pais justos podem ter filhos ímpios. Ou filhos justos podem ter pais ímpios. Quer ver um dos exemplos que me veio à memória, dentre inúmeros? Os filhos de Eli, o Ofni e o Ofinéias. Eli era um homem justo, era um sumo sacerdote, comprometido com o Senhor, mas teve filhos que esses dois homens eram chamados de filhos de Belial. Era a mesma coisa de falar, vocês são filhos do demônio. E eram sacerdotes. Faziam parte da linhagem sacerdotal. Então, era para ser diferente ali, né? O Samuel, por exemplo, foi um homem justo. E a gente viu que a sua mãe era uma mulher justa, uma mulher de oração, né? Provavelmente o seu pai também, o Eucana. E aí, queridos, eu me lembrei de uma experiência que tive há mais ou menos 18 anos atrás. Como deve fazer uns 18 para 20 anos. Como esse conceito aqui, e não conhecendo o princípio ético da justiça de Deus, ele pode ser tão nocivo a uma pessoa. Na semana passada, a Patrícia nos edificou muito com o seu testemunho, né? Os irmãos que estavam conosco online falaram, pastor, o senhor, eu fiquei preocupado de não conseguir transmitir o que você havia dito, e as pessoas que estavam online falaram, não, o senhor transmitiu sim, foi muito edificante. Obrigado, Patrícia. Mas me lembrei também de uma adolescente. Quando era pastor de juventude, certa feita, foi um irmão no culto jovem louvar ao Senhor lá. Aí ele foi orientado, olha, eu sempre fazia isso, né? Só para cantar, irmão. Só para cantar. O irmão foi convidado para abençoar a gente com louvor. Mas em determinado momento, aquele irmão, de forma muito infeliz, muito infeliz, ele resolveu falar para as pessoas que uma das canções dele dizia mais ou menos que Deus, e a gente crê no poder de Deus de cura, enfim. Mas ele começou a dizer, olha, hoje o Senhor está me dizendo que os seus problemas acabaram. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, e olha que eu havia orientado, abençoado, só para louvar. Não tinha pregador, não era para pregar. Aí ele fez o apelo, né? E as pessoas foram, uma adolescente, devia ter 13, 14 anos, uma doçura, agora deve estar com uns 32, né? 33 anos, tem muitos anos que eu não a vejo. Passou um tempo, irmãos, aquela adolescente, que hoje é uma jovem senhora, ela adoeceu psiquicamente. Por quê? Ela tinha e ainda tem, né, uma doença crônica, que é lúpus, né? Lúpus é uma doença crônica. A irmã Cida está aqui sinalizando, deve conhecer alguém que tem, né? Lúpus. Lúpus é uma doença crônica. E ela disse assim para mim, pastor, Deus não gosta de mim. Aí
Eu preocupado, chamei ela para conversar, Deus não gosta de mim. Porque naquele dia, aquele irmão falou que as pessoas que fossem lá com fé seriam curadas. Esse é até o perigo do testemunho. O testemunho, ele é muito edificante. Mas alguém diz assim: ah, olha, se você tiver fé, Deus vai fazer como fez comigo, me curou. Será, irmãos? Não, né, Patrícia? Eu entendo até que a fé daquele irmão foi importante, a fé é um instrumento, um elemento importante, mas isso também é perigoso. A gente fala, dá um testemunho, não, ó, assim como eu tive fé, se você tiver fé, Deus vai te curar. E talvez, não tem como a gente medir a fé do outro, mas talvez a fé daquele outro pode ser infinitamente maior do que a sua, que está falando, se tiver fé, vai curar. E Deus, que é soberano, ele que vai decidir, né? Então, se vai curar ou não. E aí aquela adolescente chorando, irmãos, e eu lembro como se fosse hoje, eu estava preparando a mensagem, ou revisando o estudo, né? E eu lembro a imagem dela, o rostinho, uma doçura, aquela adolescente, muito envolvida na obra. Deus não gosta de mim, pastor, porque naquele dia, aquele irmão falou que se eu tivesse fé, eu seria curada, e eu não fui curada. Como se não bastasse, aí o histórico dela do lúpus, ela falou, e ainda mais, pastor, eu estou sob maldição, por isso que eu nasci com essa doença. Imagine uma menina de 13, 14 anos, carregando esse peso, vivendo com esse peso, achando que Deus não gostava dela, porque naquele dia, aquele irmão foi lá, fez o apelo, e eu pedi o abençoado só para louvar, ele quis falar, e ela ficou presa àquela palavra, e ainda achou que estava sob maldição, porque o seu pai não era cristão, e ela então achou que Deus estava punindo ela por causa do pai dela. E por isso ela nasceu com aquela doença crônica. Irmãos, isso não corresponde a esse Deus que é zeloso, que é misericordioso e que é justo. E ele tem um princípio ético de justiça. Cada um pagará pelos seus atos. Eu diria que a palavra daquele irmão foi uma palavra maldita, mas não no sentido de maldição, de inapropriada, inadequada. Se tem algumas pessoas defendem, e aí preste atenção no que eu vou dizer. Algumas pessoas defendem, a palavra tem poder. Eu não creio que, eu vou dizer algo e vai acontecer, mas as palavras, se é que elas têm algum poder, é o poder talvez de machucar a outra pessoa. Assim como de abençoar, de ajudar, né? Às vezes uma palavra de ânimo, uma palavra adequada, uma palavra apropriada. Mas a palavra daquele irmão não foi maldita no sentido de maldição, nesse sentido místico, mas foi uma palavra inapropriada, uma palavra inadequada. E é tão interessante esse princípio ético da justiça de Deus, que a gente vai ver isso lá em Romanos. Veja lá o texto de Romanos, capítulo 14, verso 12. Diz lá: assim, pois, cada um de nós dará conta de quem? De si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No princípio ético da justiça de Deus, paga pelo pecado quem comete o pecado. Não é... Até mesmo porque se a gente trilhasse por esse caminho, a gente estaria falando de um Deus injusto. Não é verdade? Que Deus é esse? Que o pai comete um erro e o filho é que vai pagar por esse erro? Esse Deus, então, seria um Deus injusto. Mas nós vemos aqui que Deus ele tem um princípio ético de justiça. E vimos a responsabilidade individual. Cada um dará conta de si mesmo. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Fale, Patrícia.
Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui, olha. A irmã Patrícia está me perguntando se, por exemplo, você convive com uma pessoa que trilha pelo caminho da iniquidade. Nós já vimos já o que significa iniquidade. E aí, se ela estaria errando, ou se eu convivo com essa pessoa que trilha pelo caminho da iniquidade, eu estaria errando de não falar com essa pessoa, de não sinalizar para essa pessoa. Mas aí, no final da sua pergunta, Patrícia, você falou assim, mas eu já cansei de falar para essa pessoa, então você já falou. Aí eu diria que não tem uma resposta pronta, depende muito do grau de intimidade que você tem com essa pessoa, acho que é o primeiro ponto, e é claro, da ação do Espírito Santo em sua vida, para sinalizar algumas coisas. Em vez de talvez, e aí é um caminho de apontar a iniquidade, é apontar a bondade de Deus. Sabe por quê, Patrícia? Lá em Ezequiel, capítulo 18, do verso 21 ao 24, veja lá que Deus ele faz uma oferta para aquelas pessoas que trilham pelo caminho da iniquidade. Veja lá, vamos ver. Ezequiel 18, a partir do verso 21. Porque esse Deus, e aí a minha sugestão é você apresentar esse Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é zeloso, que é amoroso. Porque mais do que, se você fizer isso, você vai punir, vai para o inferno. O inferno existe, é uma realidade. Existem algumas pessoas que a gente tem que falar mais ou menos isso, mas aí é o grau de intimidade. Eu já disse para um amigo meu algo parecido. Deixa eu compartilhar aqui, talvez possa lhe ajudar, porque não tem uma resposta pronta. Eu tenho um amigo que a gente é amigo há mais de 4 décadas. E ele me conhece antes de Jesus, depois de Jesus e o momento afastado de Jesus e com Jesus. Me conhece muito bem. Mais de 4 décadas. E eu fiquei a pensar, se a minha vida não está falando para ele, ele que me conhece na intimidade, mas aí, certa feita, uma vez ele foi me dar carona e me deixou em casa, eu falei, olha, eu gosto muito de você, você sabe que eu te amo. E eu gostaria muito que a gente pudesse passar a eternidade juntos. E você precisa, e sabe muito bem o que precisa fazer. Entendeu? Aí a lágrima no olhinho do candango. Mas aí se ele tomou uma decisão, não. Mas aí eu tinha um grau de intimidade muito grande. Eu fui bem incisivo, né? Assim, aí é com ele. Porque também, por conviver com ele há 4 décadas, e dessas 4 décadas, quase 3 décadas de convertido, eu acho que eu acho não, sem falsa modéstia, eu tenho testemunhado para ele. Tanto das coisas boas, quanto dizer que eu não sou perfeito, tem minhas falhas também, que ele o sabe, né? Mas as minhas virtudes têm sobressaído muito mais, para a glória de Jesus, entendeu? Aí depende muito de cada caso, não tem uma resposta pronta. Eu espero que eu tenha te ajudado, não te complicado, tá? Mas olha só, diz lá o verso 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Aí o verso 23, olha só, esse Deus que é sem igual, que é tremendo, como a gente acabou de cantar aqui. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ou seja, faz uma pergunta, mas são perguntas retóricas, né? Porque será que Deus tem prazer na morte do perverso? A gente já sabe a resposta. Uma pergunta retórica você faz, mas já sabe a resposta. Claro que não. Então, às vezes, mais do que apontar as falhas do outro, talvez é mostrar o quanto Deus é misericordioso, bondoso e justo, né? Sem ser aquele Deus bonachão que vai passar a mão nos erros, nos seus erros.
mas é mostrar a justiça. Porque eu fico... A minha percepção é que, às vezes, as pessoas querem muito falar do erro. É uma característica nossa, né? Apontar aquilo que está errado, que deve ser apontado. Mas apontar também, de outro lado, esse Deus que tem um princípio ético de justiça, que cada um pagará por aquilo que realizou, mas que está de braços abertos, pronto a perdoar. Basta confessar, basta se arrepender. É uma possibilidade. Por isso que eu digo, cada pessoa, e aí é uma orientação do Espírito Santo de Deus. A sua resposta não é tão simples de dizer, tem que falar ou não tem que falar, né? Então, e depende do grau de intimidade, do quanto você já falou, sinalizou, através da sua vida, principalmente, né? Então, eu entendi que aquele momento foi uma estratégia. Não sei se funcionou, mas foi como eu cheguei. Fale, Manuel Pedro Arbuez. '90, Nova Era. Movimento Nova Era. Aham. Não, as pessoas não falam desse Deus que é maior do que tudo e todos, né? E aí, Pedro, você já me deu gancho para finalizar. Bom, hoje eu não vou falar de Balaão e Balaque. Eu vou, como eu disse, respeitar o horário. Mas, não, tranquilo, tá? Nós estamos dentro do horário. Mas no finalzinho aqui da minha conclusão, Pedro, estamos aí afinados. Eu coloquei o seguinte: ao longo da nossa caminhada, principalmente com relação a esse tema, eu acredito que os irmãos vão concordar que como é importante conhecermos a verdade. Pois assim como Pedro falou, muitos ainda estão aprisionados, e alguns fazem isso propositalmente de aprisionar a outros, com esses ensinamentos equivocados, como o irmão Pedro sinalizou aqui, os irmãos que estão online não ouviram, mas esse evangelho que não é o evangelho de Jesus, mas é o evangelho do homem, né? Evangelho de homens. E aí as pessoas estão aprisionadas pelas superstições, pelas crendices e pelo medo também. E aí, para finalizar, como cai bem João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade... Aí sim, é um texto encaixado de forma correta, que infelizmente, talvez, e tem sido muito mal usado aí, esse texto de João 8,32.
mas acho que se aplica muito bem aqui ao nosso estudo, ao nosso bate-papo, daquilo que a gente está tentando entender sobre a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que a cada dia mais vivamos de forma liberta e venhamos a contribuir para que outros também venham a ser libertos, para que não vivam aprisionados pelo medo e pela superstição. Eu não sei se eu finalizei falando daquela adolescente, mas aí depois de algum tempo de acompanhamento, ela conseguiu se libertar daquelas ideias, né? E tem mais de, talvez, desde quando eu iniciei o trabalho aqui, ela já tinha mudado para outra cidade, então já tem uns 15 anos que eu não a vejo, mas eu acredito que esteja caminhando firme com Jesus. Mas foi um desafio, foi uma luta grande diante daquilo que ela já vivenciava, que é uma doença crônica muito difícil, e estava aprisionada. E encontrou evangelhos de homens, então, bendito do cantor, para louvar, quis falar, para desgraçar a vida dos outros, né? Então, foi um desafio, mas ela conhecendo a verdade, eu me recordo muito bem que o texto base que a gente conversou por alguns encontros foi Ezequiel 18, e ela então entendeu que ela é amada de Deus, ela é o melhor de Deus, ela é valiosíssima, o preço dela é incalculável, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por ela, e que não havia nenhuma maldição sobre a vida dela. Simplesmente uma questão de uma doença que ninguém deseja, mas que por uma questão que a gente não sabe também, né? Que ela nasceu com aquela doença. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, vamos finalizar cantando Tu és soberano, né? Esse Deus que é soberano, esse Deus aí sim que é tremendo, né, irmãos? A gente fala tremendo de poder também, mas que é tremendo de amor, que é tremendo de bondade, que é tremendo de misericórdia, que é tremendo de cuidado. Irmãos, como esse Deus é tremendo. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé, pedir à irmã Ruth, ou vou aí na irmã Ruth aí, pedir para ela estar orando, agradecendo, irmã Ruth, a esse Deus tremendo que tem feito grandes coisas em nossas vidas, né? E há de fazer na vida de outros também. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que nós passamos estudando a Tua Palavra, e como foi, Senhor, esclarecedor para cada um de nós e aqueles que estão ao alcance também, Senhor, da mensagem. Muito obrigado, Senhor, porque até hoje a Tua Palavra ela é viva e ela fala aos nossos corações. Como dependemos, Senhor, desses ensinamentos. Abençoe o Teu servo, pastor, e agora nos leves guardados por Ti para os nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Ruth.